Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 17 de dezembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido aí de imediato a se inscrever gratuitamente aqui no canal Dalto Vieira Investe no YouTube. Para isso, basta passar o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da logo da marca d'água daltonvieira.com. Na sequência, clique em se inscrever. Aproveite ao máximo o conteúdo de aprendizado e deixa atualizado aí ativado o sino para receber aí as notificações de todo o conteúdo novo que entrar no canal. Você pode também receber as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, clicando aqui nesse card que está aparecendo para você, seguindo os procedimentos na página que vai abrir, para que você possa testar esse serviço aí gratuitamente durante um determinado período. Partindo aqui para a análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, Lame 4, STC3, LRN3, Rent 3, ITSA4, CSAN3, ABEV3, ENBR3 e ELET 3. Começando aqui pelo Ibov no pregão de hoje, queda mais acentuada, queda de 1,22%, segue dentro de um cenário de indefinição, mas dentro do que foi comentado aí na última videoanálise, a perda da mínima do pregão de hoje, na sexta-feira, aumentará a probabilidade de testar os próximos suportes. Região principal de suporte para o índice, começando na faixa ali dos 85.900, mas ficando mais relevante, mais próximo da região dos 85.500 até 84.900 pontos. Então essa seria a zona de resistência mais relevante. São 3 fundos aqui na sequência para o índice Bovespa, que inclusive está dentro de um movimento de correção no gráfico semanal, ainda com viés de alta num prazo maior. Olhando agora para os futuros, lembrando, para anular essa perspectiva negativa que trouxe aqui no curtíssimo prazo para o índice, precisa retornar para cima dessa região aqui de resistência, que eu já vinha comentando, uma região aí na faixa dos 88.516 pontos. Seguindo aqui para os futuros, no mini índice nós temos aqui um dia de tendência de baixa, saiu da indefinição, então confirmou uma tendência de baixa no pregão de hoje no dia 60, tendência de baixa inclusive vindo para baixo ali da região do gap. Então dentro do que a gente tem aqui, a expectativa fica maior, olhando até para o gráfico diário, de escorregar para os fundos anteriores. Então, dentro desse contexto, enquanto não gerar sinalização de subida no dia 60 de fundo, topo descendente no gráfico de 10 minutos, o pivô de baixa fica mais para se trabalhar na ponta vendedora. Ainda mais se houver depois aqui uma correção no dia 60 e proporcionar aqui um sinal de topo descendente, dia 60 ou no gráfico de 30 minutos, mais próximo da média móvel de 3 períodos, ou mesmo testando essa região aqui de fundos anteriores que foi perdida, é uma região que começa na casa dos 85.520 e se estende até 87.520 e se estende até 87.770. Para a ponta compradora, se escorregar mais, ficar mais esticado para baixo esse movimento, aí sim, mais dentro da zona de suporte do gráfico diário, aqui no G60 seria ali mais por volta, tirando aqui a questão no ajuste, seria mais por volta aqui dos, primeiramente, 86.615, mas principalmente a região aí na faixa dos 85.850, ficaria mais para a ponta compradora. Se a gente tirar o ajuste, fica lá embaixo a questão do suporte. Com o ajuste, a gente teria um suporte na faixa dos 86.500 pontos até 85.700. Então, nessa faixa de preço, mais interessante para se buscar compra depois que gerar alguma sinalização de alta no G60, ou seja, alguma sinalização de fundo, ou mesmo no G30, aí sim abriria espaço para se buscar compra de fundo ascendente, de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. No dólar no dia de hoje, nós tivemos aqui um pregão que superou a máxima do pregão anterior, perdeu a mínima do pregão anterior e está acabando o dia com um candle de indefinição, uma característica de um cenário de indefinição no curto prazo. Então o dólar está aqui indefinido no curto prazo e dentro dessa indefinição de curto prazo no dólar, ainda fica ali trabalhando acima da média móvel exponencial, acima das médias, o viés ainda fica de alto, semanal ali fez um movimento de subida, fazendo um movimento lateral, enquanto não voltar para baixo justamente dessa região aqui, o viés ainda é levemente positivo, apesar da indefinição de curto prazo no gráfico diário. Mas partindo para o gráfico 60 minutos, o que nós tivemos dentro dessa indefinição? O final da tendência de alta do G60. Então, por enquanto, o dólar está dentro do movimento de subida.
Dentro desse movimento de subida, no cenário de indefinição, o principal nível de resistência que eu identifico aqui no dólar fica por volta dos 3.910 a 3.913, primeira região de resistência mais relevante. Depois disso, o outro patamar seria mais por volta dos 3.923,50, que a gente pode ver, ou 3.923, que a gente pode ver esses 3 pontos sendo testados e respeitados no dólar. Então, primeiro nível aqui nessa região e o segundo nível aqui nessa outra região. Então, dentro aqui desse movimento de subida, proporcionando fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ainda fica mais para a ponta compradora e ficando atento nessa primeira zona de resistência para o dólar. Volta a ficar um pouco mais interessante para a ponta vendedora, preferencialmente abaixo dessa região aqui de 3.895, abaixo da região de 3.895, 3.894, um topo descendente no G60, aí sim favorece mais buscar venda de topo descendente no gráfico de 10 minutos ou mesmo pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Partindo agora para as ações, a Petro no pregão de hoje apresentou queda de 0,78%, perdeu aquela região de suporte, a região das duas mínimas anteriores e caminhou aqui para o fechamento do gap, ainda não fechou. 22,80 é um suporte inclusive do mensal, esses 22,80. Vou pegar aqui no gráfico, fechou aqui agora 22,87, então queda de 0,78%. Então eu tenho aqui um suporte por volta dos R$ 22,81, região aqui do maior fechamento aqui desse topo anterior no gráfico mensal. Então é um ponto de suporte, mas está dentro de um movimento de baixo, pode estender um pouco mais esse movimento para baixo. O suporte imediato no gráfico diário na faixa dos R$ 22,74. Abaixo dessa região, a gente já pode falar ali num topo anterior na faixa dos R$ 21,43, que é o topo do gráfico semanal. Esse topo aqui na faixa dos R$ 21,43, em conjunto com esse gap aqui na casa de 21,29. Seria a próxima zona de suporte para Petro abaixo dos 22,74. Por enquanto, nenhuma sinalização ainda de subida para a PTR4 nesse atual movimento de baixa. Olhando aqui para a Vale 3, no dia de hoje abriu com um bom gap de alta. Esse gap de alta terminou fazendo o ativo fechar em alta de 0,73%, porque perdeu força depois da abertura do pregão. Chegou até subir e ir um pouco mais além depois da abertura do pregão, caiu e depois conseguiu fazer nova máxima, mas terminou o dia fechando abaixo da média móvel exponencial 3 períodos, fechando abaixo dessa região, enfim, sem gerar um sinal ainda mais claro, mais favorável para cima na Vale 3. Então a Vale 3 está ali de forma mais lateral no gráfico semanal, depois desse longo candle de baixa. Então o ativo está respeitando a média móvel exponencial 3 períodos. Aqui no gráfico diário também abaixo da média móvel exponencial 3 períodos, num cenário mais de indefinição da tendência. Ou seja, tem topo descendente, mas agora tem aqui um fundo ascendente. Então a Vale, nesse cenário, não me interessaria muito para a ponta compradora de swing trade na ação. Aí teria que arriscar um pouco mais a operação de day trade e melhor ainda se for para cima dessa região aqui, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 15 minutos, para cima de um patamar ali na faixa dos R$ 51,50, ou melhor ainda acima de R$ 51,74. Depois disso vamos falar de Lame 4. Lame 4 no dia de hoje perdeu lá o ponto de stop que a gente tinha estabelecido. Então essa operação foi encerrada, a ação não conseguiu se manter lá, superar a região dos R$20, ou seja, fechar acima da região dos R$20. Veio aqui para baixo, está em cima da média ainda, mas acionou nossa saída ao perder aqui a região dos R$19,50. Essa operação da Lame 4 trouxe aqui uma perda de 2,55% e isso representou uma redução de 0,4% no capital total. Essa operação da Lame. Depois disso vamos falar aqui de ESTC3, que acionou também a saída da operação, olhando para o gráfico de 60 minutos, como era a entrada motivada por uma sinalização positiva no G60, com essa sinalização contrária, aqui, com esse fechamento aqui para baixo, trouxe a chance de saída logo na abertura do candle seguinte, abertura aqui logo no candle seguinte, depois desse fechamento. Então essa operação também da STC3 foi encerrada logo abaixo do nosso preço de entrada, e essa operação da STC3 trouxe uma perda de 0,53%, capital total menos 0,08%. Tivemos outras saídas aí das operações de compra com stop. Lojas Renner também acionou nossa saída, foi a primeira a acionar a saída, foi lá em cima, mas perdeu força, ficou com a cara de stop, já tinha comentado isso na sexta-feira, e ela terminou perdendo a mínima do pregão de sexta e acionando a nossa saída. Essa operação em LREN3
trouxe aqui uma perda de 2,05% e isso proporcionou uma redução de 0,35% do capital total, essa operação em cima de Lojas Renner. Outra ação que também acionou a saída foi Rent 3, gráfico de 60 minutos, o stop estava posicionado aqui nesse nível, ela foi lá, veio aqui para baixo e acionou a nossa saída aqui nessa região. Então essa operação também da Rent 3 trouxe aqui uma perda de 1,61% e isso representou uma redução de 0,24%, ou seja, um dia bem negativo para as nossas operações. Isso terminou trazendo o mês que estava positivo, ainda está positivo, levemente positivo, praticamente zerou com essas perdas do pregão de hoje. Indo agora para a outra ação a ser comentada, só para comentar que Rent 3 ainda é um ativo que eu monitoro em termos de compra, porque se ficar aqui lateral e gerar aqui um rompimento para cima, me chama a atenção para entrar comprando aí Rent 3. ITSA4 no dia de hoje, recomendação de venda, num fechamento aqui do dia, mais próximo do fechamento do pregão, depois na última meia hora de pregão, sinalização de topo, assim como o Ibovespa, um topo descendente, o ativo está aqui fazendo esses topos descendentes, então novamente sinal de topo descendente, expectativa de que possa vir a testar esses próximos suportes aqui na ação, assim como o Ibov testar os fundos anteriores, também aqui a ITSA4 que está dentro de um movimento de baixa no gráfico semanal, também seria uma das alternativas de se ter um movimento aqui para baixo, só que não exigir tanto para baixo nessa operação. Passando aqui os dados dessa entrada na ITSA4, R$ 11,87, ponto de entrada, 12,18 ponto de stop, acima da máxima do pregão de hoje, R$ 11,41, ponto de objetivo, risco de 2,61% ou num retorno para cima da média móvel de 13 períodos também, um stop antecipado, e isso alocando 17% do capital total em cima dessa operação. Nós temos posições em aberto na ponta vendedora, CSAN3 apresentou queda de 1,68%, por enquanto fluindo aí a operação, perdeu até essa mínima aqui, ou seja, a perda da mínima do pregão de hoje reforça a chance de queda para testar outros suportes, podendo buscar o objetivo da nossa entrada. Então seguimos aí sem alteração, poderia já trabalhar com stop até acima da máxima do pregão de hoje nessa operação, ou no mínimo acima ali dos R$ 33,71 aqui. Então nessa operação da CSAN3 ainda não tem essa alteração, mas enfim, podemos trabalhar com stop mais curto, isso eu vou comentar a partir do próximo pregão. Formalizar isso a partir do próximo pregão. Depois de CSAN3, a BEV3, fechamento aqui em R$ 16,10, está muito próximo do nosso preço de entrada, ainda dentro de um movimento de queda. É importante para a nossa posição que essa ativo perca a mínima do pregão de hoje, R$ 16,00. Isso aumentaria a probabilidade de ter esse movimento de baixa na ação, ou seja, de vir para confirmar uma tendência de baixa a favor de um topo descendente no gráfico semanal. Por outro lado, se ela voltar a vir aqui para fechar acima da média móvel de 13 períodos, tende a acionar aí a minha saída dessa operação. ENBR3, ativo que a gente está comprado e terminou o pregão fechando ali para baixo da média. Esse ativo teve uma volatilidade enorme no pregão de hoje, porque o ativo abriu subindo, vindo aqui para fazer fundo no G60, veio aqui para baixo, depois foi lá em cima, rompeu tudo para cima e agora volta para baixo e fecha forte aqui para baixo a NBR3. Então esse ativo com a queda de 1,07% a gente ainda está comprado, o stop dessa operação está abaixo da mínima do pregão de hoje, abaixo dos R$ 13,00, em R$ 13,76, foi stop reposicionado em R$ 13,76. ELET3, ativo que no pregão de hoje vai vindo para uma perda aqui de suporte na faixa dos R$ 23,98, fechou 1 centavo abaixo desse suporte, R$ 23,98. Observando que é um papel que vinha num cenário de indefinição, já tinha gerado um fundo aqui, já tinha gerado um topo nessa região, mais outro fundo, agora um topo, e agora está batendo em cima desse fundo, perdendo ali por pouco esse fundo. A perda da mínima no pregão de hoje aumenta a chance desse ativo escorregar aqui para os próximos suportes. Suporte mais significativo pela frente seria a região desses dois fundos anteriores, um primeiro na faixa ali dos R$ 23,00 e depois mais por volta lá dos R$ 22,48 a R$ 22,20. São os próximos suportes mais relevantes para a ELET3, que está dentro também do movimento de correção, por enquanto mais fraco esse movimento de correção em relação ao movimento, comparando com o movimento anterior de subida. Tá? Então o ativo, para gerar algum sinal mais relevante em cima dessa zona de suporte e recuperação, precisaria voltar a fechar acima da máxima do pregão de hoje, para cima dos 24,75. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like nessa videoanálise.
Um grande abraço e até o próximo pregão.